Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 67 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino qualquer aluno a passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje são as regras de derivação. Fica nessa live até o final, que eu vou resolver 6 exercícios envolvendo derivadas. Aqui vai ter regra do quociente, regra de produto, né? Você tem x vezes cosseno, tem regra da cadeia, vai ter função com x na base e x no expoente, derivada de cotangente. Então, eu misturei várias regras aqui. Essa live vai ser bem completa. O que é derivadas? Basicamente, toda derivada é a resolução desse limite. Você pega uma função qualquer, substitui x mais h, menos fx, divide por h. Então, todas as regras de derivação podem ser demonstradas usando esse limite. Mas, se você quer passar em cálculo de primeira, você tem que tomar cuidado com essa demonstração aqui. Porque, muitas vezes, isso não é cobrado nas provas. Alguns professores cobram, a maioria não cobra. Então, por exemplo, qual é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Qual é a derivada de cosseno de x? Menos o seno de x. Não precisa ficar demonstrando essas propriedades toda hora. Normalmente isso dá muito trabalho, tá? Se demonstrar que a derivada de seno é cosseno, então que a derivada de cosseno é menos seno, isso aqui dá mais 2 páginas de conta. É difícil resolver esse limite. Então, se isso cai nessa prova, vai ser uma questão mais avançada, entendeu? Pega as provas antigas do seu professor e confere se ele tem o costume de cobrar demonstrações. Se o seu professor não cobra demonstrações, já pula essa parte aqui, não precisa demonstrar nada não. Afinal, você quer passar em cálculo de primeira, você não quer dominar a matéria de cálculo, né? Então, essas duas regras aqui são extremamente importantes. Derivada de seno e derivada de cosseno. Qual é a derivada de tangente? Secante ao quadrado de x. E eu vou colocar a derivada de cotangente perto, porque elas são parecidas. Derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Então, para você passar em cálculo primeiro, você tem que memorizar muitas fórmulas. Deixa as fórmulas semelhantes, as fórmulas parecidas, próximas umas das outras. Fica mais fácil de lembrar. Olha como que ela é parecida. Tangente vira secante ao quadrado. Cotangente, cossecante ao quadrado. É só você pôr um có. Você tem tangente de x e aqui você tem sec ao quadrado de x. É só colocar um có. Cotangente de x vira cossecante ao quadrado de x. Entendeu? Esse é o padrão. A gente também pode usar padrões para memorizar as fórmulas. Isso aqui é como se fosse a tabuada. Né? Do mesmo jeito que você sabe que 9 vezes 9, 81. Você tem que saber derivar de tangente a secante quadrado. Você vai usar isso o curso inteiro. Não só em cálculo, mas em física, estatística, mecânica geral, fenômeno de transporte. Mas cálculo não é à toa que cálculo está no ciclo básico dos cursos de graduação. Né? E vou colocar mais 3 regrinhas aqui. Derivado do ln é 1 sobre x. Derivado de secante é secante de x vezes tangente de x. E derivado de elevado a x, essa aqui é clássica. Porque é a única função que você deriva e vai dar a própria função. Derivado de elevado a x é ele mesmo. Então, vocês vão precisar dessas regras de derivação aqui para acompanhar a live de hoje. Mas existem mais de 30. Se vocês quiserem que eu fale sobre as outras regras de derivação, põe aqui nos comentários. Regra do expoente. Essa é uma das regras mais famosas que tem. Na verdade, ela é bem simples. Simplesmente você baixa o expoente e depois faz expoente a menos 1. Ou seja, se aparecer x elevado a a, x elevado a um número qualquer, sei lá, 10. A resposta é 10, x elevado a 10 menos 1, que é igual a 9. Tranquilo, né? Só substituir na fórmula. Vamos pegar outro exemplo? Vou pegar um exemplo mais difícil aqui. E se for x elevado a π? Aí muita gente trava. Meu Deus, eu não sei o que é π. Π é difícil, tem trauma.
você passar em cálculo de primeira, você tem que perder o trauma com esses números difíceis. Raiz de 2, número raiz de 3, log sei lá, log de 3, ln de 2. Esses números são irracionais e é muito comum eles aparecerem aqui no cálculo. É simplesmente um número. Tá? Se você pôr na calculadora, você vai ver que vai dar um número decimal. São números irracionais. Então, o π é um número. Baixa o π, aí fica x elevado a π menos 1. Quanto que é π menos 1? A gente não faz essa conta. Se você pôr na calculadora, vai dar um número. É 3,1415 menos 1. Você encontra um número aproximado. Fechou. Agora, eu vou explicar aonde os alunos mais travam na regra do expoente. A regra do expoente também é usada quando tem raiz. Se aparecer para você raiz de x ao cubo, por exemplo, você pode usar a regra do expoente. Aí, o que muita gente erra e não passa em cálculo de primeira? Vem aqui e faz isso, ó, 3x ao quadrado mantendo a raiz. Isso aqui está errado demais. A fórmula, a regra do expoente, ela não fala que você pode usar essa regra quando a potência está dentro da raiz. Não fala isso. Então, você só pode usar a regra do expoente se a função estiver no formato x elevado a um número. Cuidado com isso. Então, quando você tem raiz cúbica de x, você pode escrever isso de outra forma. Isso aqui é x elevado a 3 meios. Toda raiz vira expoente fracionário. Depois que você transforma em expoente, aí sim você usa a regrinha. O expoente é 3 meios, então fica 3 meios. X elevado a 3 meios menos 1, que é meio. Essa é a resposta. Esse é um erro comum. E tem um outro erro comum. Vamos supor que peça para você derivar 1 sobre x elevado a 7. Aí o que muito aluno faz e não passa em cálculo de primeira por causa desse detalhe? Dá muita vontade de fazer isso, não dá? Olha só, fica 1 sobre 7 x elevado a 6. Se você fizer isso, você vai zerar a prova. A pessoa não considera nada. Então, compare isso aqui. A regra fala que você pode usar a regra do expoente quando você tem 1 sobre x elevado a a. Não, você tem que aprender a ler a fórmula. Isso só vale para x elevado a um número. Se não for x elevado a um número, você não usa a regra do expoente. Então, antes de usar a regra do expoente, você vai transformar essa base aqui em x elevado a menos 7. Aí sim, está no formato x elevado a um número. Baixa o expoente, x elevado a menos 7, menos 1. Outro erro comum que impede os alunos a passar em cálculo de primeira. E se, em vez de ser x elevado a menos 7, vamos supor que seja 7 elevado a x. Aí o que os alunos fazem? Fica x, 7 elevado a x menos 1. E acerta, né? Sem perceber que errou. Muito aluno pensa que isso aqui está certo, sai da prova feliz. Mas 7 elevado a x não é x elevado a um número. Você só pode usar a regra do expoente quando for x elevado a um número. Então, 7 elevado a x não é x elevado a 7. Quando aparece 7 elevado a x, a resposta, você vai usar uma outra regra completamente diferente. É a regra da função exponencial. Isso aqui vai dar 7 elevado a x vezes o ln de 7. Eu não vou falar da regra da função exponencial agora. Mas o que tem que ficar claro é que quando for número elevado a x, tipo elevado a x, 3 elevado a x, 5 elevado a x, você não pode usar a regra do expoente. Você vai usar uma outra regra completamente diferente. Quais são as principais aplicações de derivadas? Tem o cálculo de crescimento. Quando você faz o estudo de sinal da derivada primeira. Então você vai identificar quando o gráfico cresce e quando ele decresce. Por exemplo, nesse ponto aqui, o gráfico está crescendo até o ponto mínimo e depois ele começa a subir. Quando a gente analisa o sinal da derivada primeira,
dá para entender o comportamento do gráfico de acordo com o crescimento. Podemos fazer isso também com a função que tem um ponto de máximo. A função ela cresce até o ponto de máximo e depois diminui. Então, uma das maiores aplicações de derivadas é o estudo das funções, o estudo do gráfico, né? E esses pontos aqui, que é um ponto de vale, né, quando tem uma depressão ou um pico no gráfico, a gente chama de ponto crítico. Concavidade, uma outra aplicação, também relacionada a gráficos. Se você fizer análise de concavidade, ou seja, analisar o sinal da derivada segunda, isso aqui é muito comum nas provas, então você tem que saber para passar em cálculo de primeira. Muita gente tem trauma com funções, com gráficos, tem que arrumar um jeito de eliminar isso, porque tem muito gráfico na matéria de cálculo, tá? Concavidade, basicamente, o gráfico vai ser côncavo para cima ou ele vai ser côncavo para baixo. Analisando a derivada segunda, dá para saber isso. E existem ainda quando a concavidade muda. O gráfico é côncavo para cima, depois ele fica côncavo para baixo. Então, esse ponto aqui é uma mudança de concavidade. A gente chama de ponto de inflexão. E tem ainda esse outro estilo. Ela pode ter um ponto de inflexão. Aqui, ó, a concavidade está para cima e depois fica para baixo. E aqui é o contrário, a concavidade está para baixo e depois fica para cima. Então isso é bem diferente de ponto crítico, né? Crescimento. Chama análise de concavidade. Analisando, então, derivada primeira e derivada segunda, você consegue entender muito bem como que é o comportamento do gráfico de uma função qualquer. E existem outras aplicações, como diferencial, que a gente consegue estimar a imagem, problemas de otimização, você encontra o custo mínimo, o lucro máximo, problemas de taxas relacionadas, muita aplicação na física, né? Enfim, tem várias aplicações. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber a parte operacional, que é o cálculo das derivadas. As propriedades, como que encontra a função derivada, a derivada segunda. Mas, depois dessa fase, você entra na fase de aplicação. Porque agora você não vai simplesmente derivar. Você vai derivar e, a partir de um contexto, você vai interpretar o que está acontecendo. Memorização de regras. Tem muita fórmula no cálculo. Sério, só de derivadas tem mais de 30 regras que você precisa saber. Nas integrais tem tem mais de 20 regras. Limites também tem várias regras. Enfim, uma das maiores dificuldades, um dos maiores obstáculos dos alunos que impedem eles de passar em cálculo de primeira é dificuldade em memorização das regras. Tem gente que consegue decorar as fórmulas muito rápido, mas eu acredito que a maioria dos alunos não. Mas tem método para isso, né? Eu lembro que eu fui fazer uma prova uma vez, não foi de cálculo não, mas nessa prova eu usei um método que me ajudou demais para decorar. Eu lembro que tinha 46 fórmulas que eu precisava saber e não tinha formulário na prova. Não tinha formulário nenhum. E se eu não soubesse essas 46 fórmulas, eu não ia conseguir fazer essa prova. Aí o que eu fiz? E eu recomendo que vocês façam isso, tá? Porque deu certo para mim. Primeira coisa, você vai enumerar as fórmulas. Vai enumerar cada uma delas. Como tem 46 fórmulas, você tem que saber quantas são e enumerar cada uma delas. Por que eu gosto de enumerar? Porque você vai treinar escrever todas essas fórmulas sem consultar, né? E se por acaso você vai fórmula 2, 3, 4, aí se você parar na 44, o que significa isso? São 46. Então faltam duas fórmulas. Então a fórmula de você saber o que está faltando, se você esqueceu de alguma, enumera. Pode ser uma coisa muito grande, mas quando você sabe qual é a quantidade de fórmulas, não fica tão grande assim, né? Quantas fórmulas você tem que saber? São várias. E o que significa isso? Isso não é nada, né? Isso aqui é um projeto. Você tem que saber quantas fórmulas são e depois pensar numa forma de otimizar isso. Então, a primeira dica é enumerar cada uma das fórmulas. A segunda dica é
a ordem que você vai colocar. Qual é a ordem mais eficiente? Tenta colocar fórmulas que têm o mesmo padrão. Por exemplo, derivada de seno é cosseno. E a derivada de cosseno é menos seno. Você percebeu que existe uma semelhança nessas duas fórmulas? É mais fácil se você decorar, se você colocar essas duas regras juntas. Não precisa ser a primeira e a segunda, não. Mas pode ser a 14 com a 15, entendeu? Tenta colocar as regras semelhantes na mesma ordem. E normalmente na faculdade, nos livros, isso aqui não acontece. Normalmente é meio aleatório. E assim que os professores passam uma fórmula, normalmente vem as demonstrações. Então, o foco, né, do livro do professor de faculdade não é fazer você decorar a fórmula, é fazer você entender. Mas quem está vendo essa live aqui não quer entender o cálculo, não quer dominar o cálculo, quer passar em cálculo de primeira. É isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, tenta organizar a ordem das fórmulas de uma maneira mais eficiente. E, por último, uma terceira e última dica para vocês. Não tem formulário na prova, né? Tem sim. Primeira coisa que você vai fazer, pega uma página em branco e escreve as 46 fórmulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Você vai escrever as 46 fórmulas, mesmo que você demore 5, 10 minutos. Depois de você criar o seu formulário na prova, aí você começa a fazer. Sabe por que isso é importante? Nosso cérebro não é uma máquina boa para armazenar dados. Se você ficar preocupado em lembrar as fórmulas, você vai gastar tanta energia que vai ser difícil fazer a prova. Vai cair uma questão lá e você não vai conseguir resolver a questão porque está preocupado em lembrar a fórmula. Aí você gasta muita energia mental. O ideal é você ficar livre dessas 46 fórmulas e não preciso lembrar, está tudo aqui. Aí você consegue focar na resolução do exercício. Então, o primeiro passo, essa terceira dica, né, é criar um formulário na prova, antes de começar o exercício. E, para você fazer isso, é só você repetir. Você tem lá umas 2, 3 horas antes da prova, pega esses 46 formulários, essas 46 fórmulas, e escreve. Escreve numa página em branco. Aí depois escreve de novo, escreve de novo, escreve de novo, escreve de novo, até você acertar umas 10 vezes seguidas. Aí você vai chegar na hora da prova, vai montar o formulário e vai resolver a prova com tranquilidade, ok? Você vai ler o enunciado, aí você vai e anota os dados. Eu preciso disso, disso, disso. Você consulta o seu formulário, pega a fórmula e substitui. Entendeu? Quem for fazer uma prova de cálculo e que tem muitas fórmulas para decorar, usa essas dicas que vai te ajudar demais. Agora, se já tem formulário, aí não precisa, né, pessoal? Então, se por acaso essa prova de cálculo tem poucas fórmulas, às vezes acontece também. Tem que ter 5 fórmulas para decorar. Ou não precisa disso aqui tudo, né? Isso aqui é um método mais avançado para você decorar essas fórmulas. Bora resolver a questão número 1. Calcule a derivada de tangente sobre 1 mais cosseno. Primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a regra do quociente. Erro clássico. Muito aluno faz isso. Derivo de cima, depois derivo de baixo. Se você fizer isso aqui, já era. O professor vai te dar 0, você não vai passar em cálculo primeira e nem adianta ficar discutindo com ele depois. Tá? Isso aqui é um erro feio. Tá? É tipo você, 2 mais 2 você põe 10. Você não pode fazer isso, tá, gente? Anota isso aí no seu caderno. Como é um erro comum, você vai ficar tentado a fazer isso. Ainda mais quem está no começo. Você vai derivar o de cima, que é a tangente, vezes o de baixo. Perceba que quando eu multiplico pelo de baixo, eu não preciso derivar, é copiar e colar. O que eu for colocar em vermelho aqui, significa que eu vou derivar. O que eu colocar em preto, não preciso derivar. É só copiar de novo. Beleza? Eu vou derivar o de baixo vezes o de cima. E depois eu divido pelo de baixo ao quadrado. Essa é a regra do quociente. De novo, derivo de cima vezes o de baixo. Derivo de baixo vezes o de cima, com a subtração. E depois divide pelo de baixo ao quadrado. Muita gente assusta com essa forma. Mas não tem segredo que não, galera.
O quê? Pode ficar grande, mas isso já está pronto, já é a resposta. Só falta derivar a tangente e derivar 1 mais cosseno. Agora, olha que lindo isso aqui. Como eu estou num caderno digital, eu simplesmente duplico, venho aqui e apago. Fala sério. Vocês gostam dessa tecnologia que eu estou usando? Você pode duplicar, tem várias cores. A aula rende muito mais. Eu adoro esse método. Os meus alunos também. Agora, vocês que estão vendo essas lives, dá um feedback aí. Vocês estão curtindo esse estilo? Porque às vezes eu posso trocar também, usar uma outra tecnologia, mas eu acho que essa aqui está muito boa. Quero o feedback de vocês, tá? Qual é a derivada de tangente? Secante ao quadrado de x. Aí é fórmula. Você tem que decorar aquelas fórmulas. Qual é a derivada de 1? X. Qual é a derivada de cosseno? Menos seno. Pronto. O resultado... Gente, é só isso. O resultado acabou. Fala sério. Não é difícil. O difícil é você montar a estrutura da regra do quociente, depois deriva de cima, deriva de baixo, o resto está pronto. Acabou. Fica grande. Eu acho que um dos maiores obstáculos para você passar em cálculo de primeira é as respostas grandes. A gente não está acostumado com isso. Lá no colégio, né, a resposta era 2, 3, 7. Agora não, olha aqui. Essa é a resposta. A derivada é uma função. Então a resposta vai ter x. Questão número 2. É elevado a x vezes secante. Aqui eu vou usar a famosa regra da cadeia. Eu vou derivar o E, depois eu vou derivar a secante de x. Qual é a derivada de E elevado a x? É o próprio E elevado a x, né? Derivada de E elevado a alguma coisa vai dar E elevado a x. Então, é só repetir. Isso aqui é a derivada do E. Agora a gente tem que derivar x secante. O E vai continuar aqui e a gente vai aplicar a regrinha do produto. Qual é a derivada de x? Vou colocar em vermelho. A gente vai derivar o x vezes secante de x. Mais, agora deriva secante de x vezes o primeiro, que é x. Pronto. Derivada do primeiro vezes o segundo. Deriva o segundo vezes o primeiro. Regrinha do produto. Erro clássico que os alunos cometem e impedem você de passar em cálculo. Apareceu o produto, muita gente tenta fazer derivada do primeiro vezes derivada do segundo. Não pode fazer isso, hein? Muito cuidado. Tem que aplicar a regrinha do produto. Agora, para finalizar o exercício, a gente vai derivar o x e vai derivar a secante. Qual é a derivada de x? 1. Qual é a derivada de secante? Aí tem que decorar a fórmula. Derivada de secante é secante de x tangente de x vezes x. Né? Essa parte que está em azul é a derivada de secante. O x eu só copiei de novo. Então, é só deixar organizada a resposta. Isso não é difícil, pessoal. Eu não acho essa matéria difícil, porque tem coisas mais difíceis do que isso aqui. Tá? Por exemplo, integrais é mais difícil que derivadas. Tem várias técnicas de integração. Não é só você substituir a derivada. Não é só você jogar a fórmula direto. Lá, cada caso vai ter um jeito diferente de fazer. Então, anota aí a regrinha do produto. F vezes G, deriva o primeiro vezes o segundo, mais deriva o segundo vezes o primeiro. Só isso. Não tem muito segredo, não. E você tem que decorar as regras, né? Qual é a derivada de x? Qual é a derivada de secante? Isso aqui são derivadas diretas. Você não precisa fazer conta, é só substituir. A resposta do exercício é E elevado a x secante, que multiplica secante mais secante tangente vezes x. A resposta normalmente é grande mesmo. Já vai se acostumando com isso. Exercício número 3. Eu tenho um produto. Se eu tenho um produto de duas funções de x, é simplesmente derivar o primeiro, depois deriva o segundo. Certo? Não tem nada certo aqui não. Eu errei de propósito, tá? Eu errei de propósito.
Normalmente eu faço isso, porque aí quando o aluno erra na prova, eu lembro de mim. Se você derivar o primeiro vezes derivar do segundo, vai dar ruim. Não vai passar em cálculo de primeira. Cuidado com esse detalhe. Tem que aplicar a regra do produto. Você vai derivar o primeiro vezes o segundo. Então, eu vou derivar o x a menos 2 vezes o seno ao quadrado. Mais. Aí agora eu derivo o seno ao quadrado. Derivo o seno ao quadrado vezes o primeiro, que é x a menos 2. Vou deixar todo mundo em vermelho aqui para ficar mais fácil de ver. Olha aí. O que está em vermelho você vai derivar. O que está em preto já está pronto. Fica grande, mas você tem que entender que essa parte aqui em preto já é a resposta. Você não vai mexer mais. Você só vai escrever de novo. Quadro de x a menos 2, regra do expoente. Fica menos 2x elevado a menos 2 menos 1, que é menos 3. Vou colocar a resposta em azul. Essas cores ajudam muito para o aluno entender. Nossa, se a gente tivesse no quadro, não ia ter a opção de fazer tantas coisas assim, né? No quadro presencial. E também não seria possível duplicar as linhas. Isso aqui parece mágico, gente. Olha, consigo duplicar a linha várias vezes. A aula online, a minha aula online, rende o dobro do que a aula presencial. Sério. Eu já fiquei no presencial por anos. Fiquei mais de 4 anos dando aula no presencial. E depois que eu descobri o mundo online, eu não tô com saudade, não. Os meus alunos também preferem as aulas online. E ela rende mais. Tem o replay, você consegue ver de novo. Enfim. Agora, a gente vai derivar o seno ao quadrado. Aqui você tem que tomar cuidado. Tem que usar a regra da cadeia várias vezes. Vou fazer passo a passo com vocês. O segredo para você aplicar a regra da cadeia é você enxergar de fora para dentro. Sendo que está dentro é um x. Seno ao quadrado fica 2 seno elevado a 1 de x ao cubo. Eu derivei o expoente 2. Agora eu derivo o seno. Qual é a derivada de seno? Cosseno de x ao cubo. Agora eu derivo x ao cubo, que é 3x2. Primeiro eu derivo 2. Coloquei a resposta aqui. Fica 2 seno elevado a 1. Depois eu derivo o seno. Derivada de seno é cosseno. E por último, eu derivei o x ao cubo, que vai dar 3x2. Então a regra da cadeia é simplesmente você multiplicar várias derivadas. Tudo isso que eu coloquei em azul aqui, ó, ficou bem grande, né? Mas tudo isso aqui é a derivada do segundo, essa parte em vermelho. E eu ainda tenho que multiplicar pelo primeiro. Não esquece isso não, hein? Vezes x a menos 2. Fala sério. Essa resposta ficou enorme. Eu acho que essa é a maior dificuldade dos alunos. Não é possível que a resposta do exercício vai dar isso. Né? A gente pode melhorar um pouco isso aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar. Aqui eu vou manter assim. E do lado direito, eu posso juntar. Tá todo mundo multiplicando, né? Então é como se fosse uma coisa só. Todos esses caras aqui. Você pode mudar a ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Isso é importante você passar em cálculo de primeira. Gente, AB é igual a B vezes A. Aqui tá todo mundo multiplicando. Então a ordem que você escreve não faz diferença, não. Quanto é x elevado ao quadrado vezes x a menos 2? Posso cortar, né? Vai dar 1. Esses caras aqui eu posso eliminar. E eu também vou fazer 2 vezes 3 igual a 6. Então vai ficar 6 seno de x ao cubo cosseno de x ao cubo. Pronto. Só melhorei um pouco a resposta. É obrigatório fazer isso aqui? Não. Só que normalmente, depois que a gente deriva, a gente substitui valores na derivada. Então é melhor você simplificar quando você for trabalhar ela mais, tá? E se você for olhar o gabarito também, normalmente está na forma mais simplificada. Poderia colocar o seno em evidência também. Enfim, tem infinitas formas de colocar essa resposta. Exemplo 4. É isso aí. Exemplo número 4. Aqui, você não pode usar a regra do expoente. Sempre que tiver função de x na base do expoente, você vai usar essa propriedade aqui. Ó.
é elevado a cosseno de x elevado a x. O x que está no expoente vai para a base. Pronto. O que eu fiz aqui? Eu não derivei. Eu só reescrevi a função de uma forma que seja mais fácil derivar. Para você passar em cálculo primeira, você tem que aprender a simplificar o exercício. Não tem regra. Não é imediato, não é direto calcular essa derivada. Mas quando você transforma nesse formato aqui, aí a gente consegue fazer. A derivada vai ser E elevado a esse expoente, porque a derivada de E é ele mesmo, vezes a derivada do expoente. Aí a gente tem que aplicar a regra da cadeia, né? Deriva o E, depois deriva o expoente. Para derivar o expoente, a gente vai derivar o x vezes ln de cosseno. Mais, aí agora deriva o ln de cosseno. Deriva o ln de cosseno vezes o primeiro, que é x. Entendeu? Derivado do primeiro vezes o segundo, depois deriva o segundo vezes o primeiro. Então já está quase pronto. Qual é a derivada de x? 1. Derivada de x é 1 e derivada do ln de cosseno vai dar 1 sobre o cosseno de x. 1 sobre o cosseno de x e derivada de cosseno é menos seno. Pronto. Seno sobre cosseno a gente pode escrever como tangente também, né? 1 aqui eu posso eliminar. Tudo isso aqui é tangente de x, menos tangente de x. Pronto, vou deixar a resposta assim. Tem como simplificar mais, mas isso aqui já é o suficiente. Esse não é um exercício simples não, tá? Isso aqui é um pouco mais avançado. Por quê? Antes de derivar, a gente teve que manipular a função. Você passar em cálculo primeira, já anota aí, ó. Quando você tem uma função de x elevado a uma outra função de x, você não pode usar a regra expoente. Você vai ter que manipular a função para depois derivar. Questão 5, eu tenho ln de x vezes ln de x. É muito louco isso, né? Você tem um ln dentro de um ln. Mas, regra da cadeia. Primeiro você deriva o ln, que vai ficar 1 sobre o que está lá dentro. Pronto. Agora que você derivou o ln, você vai derivar o que está dentro. Isso é a regra da cadeia. Você vai derivar o primeiro, que é x, vezes o ln. Mais. Aí agora deriva o ln de x, vezes o primeiro, que é x. Pronto. Para finalizar, a gente tem que derivar o x e derivar o ln. Derivada de x vai dar 1. E a derivada de ln é 1 sobre x. Para simplificar um pouco, 1 sobre x vezes x, corta, vai dar 1. Então, esse resultado vai ser ln de x mais 1. Ficou bem simples, né? E o que a gente pode fazer aqui também? Esse ln de x mais 1 pode vir para o expoente. Resposta, ln de x mais 1 sobre x ln de x. Aí muito aluno vem aqui e corta ln com ln. Não pode fazer isso não, hein? Se fizer, já era. O professor vai cortar tudo. Pessoal, 2 mais 3. Não, vou pegar 2 mais 4 dividido por 2. Isso aqui vai dar 4? Lógico que não. Você não pode cortar o 2 com 2. Você não pode cortar em somas. Por isso que é importante você transformar em produtos para depois eliminar. Resposta dessa derivada, então, vai ser ln de x mais 1 sobre x ln de x. Questão 6. X vezes cotangente. A gente vai ter que derivar o primeiro, vezes o segundo, depois derivar o segundo, vezes o primeiro. A parte da derivada eu vou colocar em vermelho, para ficar mais didático. Então a gente vai derivar o x2 vezes cotangente. Depois deriva o cotangente vezes x2. E sempre somando. Qual é a derivada de x2? 2x repete a cotangente. Opa! Qual é a derivada de cotangente? Aí é fórmula, tem que lembrar. Derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado de 5x vezes a derivada de 5x, que é 5. Então, eu apliquei a regra da cadeia aqui também, né? Eu derivei a cotangente, derivei a cotangente, que é menos cossecante ao quadrado, depois derivei o 5x, que é igual a 5.
Fechou. Vezes o segundo, que é x ao quadrado. Acabou. O que a gente pode fazer para melhorar? Eu vou só tirar esse parênteses aqui, mas com menos a menos. Eu gosto de pôr a constante antes também. Então isso aqui fica menos 5, que multiplica cossecante ao quadrado de 5x vezes x2. Pode deixar a resposta assim, mas entenda que existem infinitas formas de representar essa função. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber a regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, e tem que saber também as principais regras de derivação, aquelas regras diretas, né? Qual é a derivada de cotangente, qual é a derivada de x ao quadrado. Isso aqui tem que saber como se fosse a tabuada. Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu? Na live 67, a gente focou nas regras de derivação. Eu resolvi aqui 6 exercícios bem passo a passo. Primeiro eu expliquei o que é as regras de derivação, né? Todas elas podem ser demonstradas usando esse limite. E expliquei a derivada de seno, cosseno, tangente, cotangente, alien, secante, elevado a x. Essa live foi muito completa, né? A gente viu também a regra do expoente, que pode ser aplicada para raiz, para frações. A gente viu as aplicações derivadas, análise de crescimento, análise de concavidade, diferenciais, otimização, taxas relacionadas. Passei também uma dica de estudo para você conseguir memorizar as regras do cálculo, que são um grande obstáculo para você passar em cálculo de primeira, e resolvi essas 6 questões aí bem passo a passo. Mas não adianta ficar só vendo, né? Pega essas 6 questões, anota no seu caderno e tenta fazer. Não conseguiu? Volta aqui no vídeo e confere o jeito que eu resolvi. Essa é a grande vantagem do mundo online. Você consegue ver a aula quantas vezes você quiser, de onde você quiser. Né? Esse é o futuro. Mas, se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui. Só essa live não é suficiente. Pô, eu não falei de limites. Eu não falei de integrais. São matérias clássicas do cálculo também. Então, dentro de limites você tem teorema do confronto, você tem limite fundamental trigonométrico, limite fundamental exponencial. Das integrais tem integração por partes, substituição, integrais trigonométricas, cálculo de área. Então tem muitas outras matérias que eu não abordei aqui, porque o meu foco é sempre focar num tema específico. Se eu ficar misturando um monte de matéria, vira aquela aula de faculdade que ninguém entende nada. Se tiver algum tema que você quer que eu faça uma live sobre ele, põe aqui nos comentários. E se você tiver uma lista de limite derivado integral, pré-cálculo, uma lista que está te travando, que está impedindo você de passar em cálculo de primeira, manda aqui nos comentários, ou então me chama nas redes sociais, tem meu contato no WhatsApp e no canal também. Manda essa lista para mim, porque eu vou ajudar você. Valeu!